Hoje, no Você Fazendo Direito, temos uma história surpreendente. Você conhece o rapaz, vou chamar de rapaz que ele é novinho, o Thiago Silva. E aí, pessoal, não custa nada pedir para vocês, né? Para se inscrever no canal, ativar as notificações lá no sininho, dar o like no final se gostar. Tô aqui com o Thiago, né, Thiago? Thiago, a gente se conhece, né? Eu conheci você no caixa, naquele aperreio ali, na Boto, ali na Mendonça, quando era na Mendonça. Aí você mudou, tá na Boto ali na São Sebastião. São Sebastião. Mas eu vi que teve uma evolução no teu brand, né? Eu acho o teu brand muito top. Sabe, muito top, mas muito top. Quem foi que montou ele pra ti? Ou foi tu mesmo? Cara, a ideia, ela surge de vivência, né? Acredito que a gente se inspira naquilo que a gente vê, naquilo que a gente admira. Então, essa transformação de mudança de endereço também acarretou numa mudança de posicionamento, de imagem. Já tinha um DNAzinho do que é hoje, eu me lembro. Já havia algumas coisas diferentes, né? Tinha o Boto, né? Que é da tua marca, Boto, para quem não conhece é da Boto. Já tinha aquelas cores bem predominantes e já tinha uma canoa, tinha um início ali. Mas agora a tua loja, eu passo lá toda semana para fazer uma compra, né, de sorvete, que eu não sou besta, sou viciado no Treme-Treme que tem lá e no Kumaru. Mas, cara, a tua loja tá fantástica, cara. Obrigado. Poxa, até o banheiro, cara. O banheiro, a pia, tudo, os detalhes, aquela água caindo, tudo tá meio harmonioso, né? Tá muito harmonioso com o teu... Poxa, ficou muito bacana. Conta aí pra mim como é que... Porra, cara, da vivência, e aí? Cleiton, é aquela história, né? A gente, nada se cria, tudo se copia, né? Minha mulher fala direto isso. Tudo se copia e se adapta. E aí você faz uma cópia adaptada à sua realidade, né? Eu sou uma pessoa que gosto muito, costumo falar para meus colaboradores, eu gosto muito do detalhe. E eu acho que o segredo não mora no que está tão aparente, eu acho que o segredo mora no detalhe. E eu sempre dou um exemplo, você pode ver uma torneira aberta, mas você não vai ver o cano estourado por trás da parede, vazando ali, você precisa ter uma visão mais analítica. Então eu sempre busquei sair um pouco do óbvio. Então quando você foi na loja da Mendonça, era uma loja um pouco mais simples em questão de elemento, porque eu não tinha grana para fazer uma loja mais sofisticada, com equipamentos mais adequados, né? Então a gente fez uma construção também ambientalizada na inspiração da Amazônia, então por isso a canoa, o nome Boto. E quando eu fiz esse shift para a nova loja, para o novo branding, a gente já conseguiu carregar aí bastante elementos e bastante sofisticação, que é o que a gente quer passar, né? Eu quis sair de que na Amazônia tudo é meio rústico, tudo é meio improvisado, e mostrar que a gente tem muita qualidade sim, e que a gente tem muito potencial. É fantástico lá, cara. Né? E essa foi... Parece um serviço de quem nasceu para fazer aquilo, né? De um cara que estudou para fazer aquilo, né? Aí tu mesmo montou isso aí. Cara, pô, você tá de parabéns. Você abre a loja, você já sente o barulho da água. Você passa acha que tá no Igarapé, né? Você acha que tá passando pelo Igarapé, um negócio, pô, cara. E os detalhes também, a marca da Boto num copinho, marca da Boto num negocinho que tem sempre, eu fico prestando atenção, né? Aquela cor roxa, e o cuidado eu peço muito para viagem, né, naquele isopor, o cuidado que tem na tua marca. Na cinta, né, que envolve o isopor. Na cinta que envolve o isopor, os detalhes que tem ali. No teu Instagram também, eu presto atenção. Tipo, sempre tu não foge da marca, né? Tu não foge do teu brand. Sempre tá como se tivesse um manual de marca, né? Como se tivesse um manual de marca, já provavelmente tu deve ter já todo formatado e não foge, está sempre ali com aquele detalhe e tudo. Poxa, é bacana, ó. A gente tem uma luta muito grande, né, para fazer o nome fixar, né, na cabeça das pessoas. Então o nosso desenho de estratégia, ele sempre ficou circulando os 5 sentidos. Então você entra dentro da loja, você vai sentir o cheiro da casquinha sendo produzida, você tem o som ou da música ambiente, que é sempre uma música regional, ou da cachoeira, lá da cascata, que simula, né, e que simboliza os rios da Amazônia.
você tem textura no cascão, você tem o sabor, você tem o atendimento, que ele tem que ser sempre uma troca ali, não só uma coisa, um tirador de pedido, né? Alguém que só vai te ouvir. Então, até os nomes, a gente não dá a explicação dos nomes, isso é pensado. Então você vai ter lá um nome chamado Treme Treme. Foi o primeiro sorvete que eu tomei teu. Aí você vai falar, o que é um sabor Treme Treme, né? E isso é para gerar diálogo, gerar empatia, porque eu acho que as relações comerciais, além de ser comercial, ela é humana. Então nós tentamos extrair de cada pessoa que vai algum sentido que ela se sente tocada. Então, eu concordo contigo. Né? Na verdade, você vende para pessoas, né? Você não vende para qualquer outra coisa, você está vendendo para pessoas. Então, realmente, ali é uma relação. Você está tendo uma relação. Você não está vendendo para uma máquina, para um animal qualquer. Exato. Você está estreitando aquela relação. É verdade, isso que tu está falando faz muito sentido. E você vê, quando eu faço meus treinamentos com os meus colaboradores, eu sempre falo para eles assim, se você for num restaurante que você gosta demais e você pede o mesmo prato que você sempre pede, ele é maravilhoso, mas o atendimento for ruim, perdeu o sabor da comida, porque a sua experiência ela vai ser assim, que saco meu, que atendimento é esse? E que você perdeu, porque você não vai atrás, comida, quando você sai de casa, a comida era uma relação humana. A comida ela é um ato de você se relacionar, você não vai só pela comida, você vai para vivenciar alguma coisa. Então, dentro da Boto, eu falo assim, a última coisa que eu quero que as pessoas notem é o sabor do sorvete. Porque eles têm que ter uma experiência, vai no banheiro, aí tem uma música ambiente, tem luz negra. Bacana com aquela luz. Até falei pro meu filho mais velho, que gosta muito de arte, sabe? Ele gosta muito de desenho muito bem. Eu falei, cara, Gabriel, tô esperando o pedido aqui, vai lá no banheiro, dá uma sacada lá no banheiro aqui que o Thiago fez, vai lá. Aí ele voltou, pai, bacana, ó, bacana, vale a pena ir no banheiro, cara, assim, né? Só pra olhar. E foi uma obra que durou uns 5 meses pra gente reformar o ponto e tal, e o banheiro tava para inaugurar e o banheiro tava branco. Porque a gente queria fechar um negócio legal. Você que é uma pessoa que viaja muito, quando você vai em restaurantes temáticos, fora, o banheiro ele é uma sensação. É algo inesperado que você também tem uma experiência. Então, para você ter ideia, o nosso banheiro ele é mais fotografado que o nosso próprio produto. Pessoal, olha aí. Olha aí agora como é que é a Boto. Olha a entrada da Boto, olha o banho, olha os produtos que ele tem, olha o nome dos sorvetes, bacana demais. E o brand que a gente estava falando aqui, como é que a decoração é fantástica. Thiago, agora eu tô com curiosidade aqui. Acho que o pessoal que está assistindo a gente também. Por que sorvete? Como é que começou? Por que sorvete? Você já era da culinária? Você era de outra área? Você se encantou com sorvete? Ou foi uma viagem que você fez? Você decidiu, não sei lá, fui aqui para a Costa Amalfitana... Ouvi uma música eletrônica que a gente gosta, eu e você, que a gente gosta muito. Aí deu uma louca, não, eu quero vender sorvete. Conta aí pra gente aí como é que foi isso aí. Essa trajetória ela não é tão romântica assim. Ela não é tão romântica desse jeito. Eu sou engenheiro de produção, né? Sempre trabalhei na área da tecnologia, então trabalhava na fábrica de computadores da Positivo e trabalhava na área de marketing voltada para o varejo, chamado trade marketing, né? E aí, no meio desse processo, a minha mãe faleceu em 2010. Perdi minha mãe e eu morava sozinho em Curitiba. E meu pai tinha negócios aqui, no Mato Grosso. E em 2014 eu senti a necessidade de vir para ficar mais perto da minha família e dos negócios da família, né? E, cara, para minha surpresa, cheguei num lugar que eu não conhecia ninguém. Cheguei num lugar em que, em 2014, né? A estrutura ainda não é o que nós temos hoje. A Santarém deu um gás aí melhorada bastante. De restaurantes, de infraestrutura, de opções de lazer. E assim, você vem num lugar em que você não conhece ninguém, cara. Você não conhece ninguém. Eu não sabia nem como descer a serra, porque meu pai morava lá depois do 8º Beck, lá na serra. Ali no Planalto, né? Lá no Planalto. Então, assim, eu estava completamente perdido. E a minha relação com meu pai não era muito amigável, né? Enfim, por N motivos. Coisas da vida. Da vida, Então eu vim até para me aproximar mais um pouco dele. E aí comecei a trabalhar na empresa e tal, e cara, não conseguia.
não consegui. Entrei numa depressão muito difícil assim para mim. É uma coisa que eu não costumo falar, estou abrindo aqui para vocês, né? Entrei numa depressão porque minha vida em Curitiba era de muito sucesso profissional. Era muito diferente também. E eu tinha muito sucesso, muita aspiração profissional. Eu fui convidado para trabalhar na Microsoft, eu fui convidado para trabalhar na Intel, e eu negava porque eu gostava de Curitiba e eu não queria ir para São Paulo. Todas essas propostas foram para São Paulo. É loucura São Paulo, né? E aí eu chego aqui num lugar que, tipo, cara, o que eu estou fazendo aqui? Eu não tenho amigos, a infraestrutura é precária. E no meio desse processo de depressão, porque eu fiquei muito mal, porque eu não consegui trabalhar, meu pai não aceitava as minhas ideias, eu cheguei cheio de gás, tinha uma pessoa que às vezes me bloqueava de continuar e eu me senti completamente deslocado e falei, cara, eu não vou me deixar ser tomado por isso não. E comecei a tentar fazer uma rotina, sabe? Tentar ir frequentar lugares, tentar fazer novas amizades. Meu primo passou a morar aqui, aí eu começava a ir com eles em poucos lugares e tal. Ele tinha uma vida muito ocupada também, então eu via ele mais no fim de semana. E aí, cara, eu comecei a notar que não tinha sorveterias que a gente tem no modelo que eu conhecia em Curitiba. Então, todo sábado eu ia numa praça específica e tomava um gelato, numa marca chamada Fredo, que não é a Fredo da Argentina, é uma Fredo local e é bem, bem bom. E eu sempre tive vontade de empreender. Então, tentei já empreender no Sul com alguns amigos e tal, não dava certo, cada um tinha uma vida ocupada. E eu falei, cara, eu vou meter a cara nisso aqui. Não tem gelateria, né? Não sabia nem fritar um ovo, para bem dizer. E eu falei, cara, é isso aí, eu vou tentar arriscar fazer isso aqui nessa cidade, vou tentar desbravar. E foi aí que eu comecei a tentar ver se eu conseguia fazer esse negócio acontecer. Foi assim que nasceu a ideia do sorvete. Foi... Mas aí, tipo, beleza, olha a força que tu teve, né? Porque eu tenho um filho, também não tenho vergonha nenhuma de falar, ele tem episódios, né, de depressão, vem fazendo acompanhamento já tem um tempo e tudo. Eu acho que isso aí tem que ser falado, certo? Principalmente com os jovens que a gente tem filhos, tem sobrinhos, isso aí tem que ser falado. Você não tem que encarar isso como uma besteira, como eu encarava no começo, sabe? Eu disse, não, isso é besteira, isso não sei o quê. Depressão realmente é um negócio complicado. Sim. Você tem que entender. Assim como o corpo fica doente, a mente também fica, né? Sim. A doença. E essa doença, ela dói na alma, né? Ela dói na alma porque ela não tem razão de ser, ela não tem motivo. Às vezes você está frustrado, você está triste com uma coisa, você entende quando você é adulto, não, estou frustrado, não deu certo um negócio, ou estou chateado aqui com o filho ou com a mulher, alguma coisa, você fica triste. Tem um motivo, né? A depressão é um vazio que dá na pessoa do nada. A pessoa está boa. E nesse processo, quando isso está aflorado, você não consegue ver saída, você não consegue ter força para agir. Não é que você não quer, é porque você não tem algo dentro de você, uma automotivação, um motivo de fazer algo acontecer. Então, óbvio, né? Eu não tenho traços de depressão e graças a Deus, isso nem o falecimento da minha mãe me trouxe a tristeza, passei pelo processo do luto, mas não me entrei num estado depressivo. Mas aqui me resgatou essa emoção do falecimento da minha mãe e o fato de eu me frustrar por completo do meu ambiente aqui. Eu fiquei totalmente sem rumo. Ficou sem rumo. Acho que é isso que te deixou mais... eu cheguei aqui em outubro de 2014, né? E cara, pra você ter ideia, o meu primeiro Réveillon aqui eu passei sozinho na orla, sentado num banco assim, tentando imaginar o que seria da minha vida nesse lugar. Cara, que barra, né, cara? Foi assim, tremendo, assim, sabe? Não, que barra. E mas aí... como é que é a força pra poder sair disso aí? Porque tem muita gente assistindo aqui, cara, porque é o seguinte, tu tinha quantos anos nessa época? Eu tinha 30. Pois é, você 30 anos, vinha bem sucedido, com aspirações de crescimento, com propostas de equipe, por sinal, a Positivo, ei, Maurício, da Positivo, obrigado pela parceria, só cresce a nossa parceria, obrigado pela força, o pessoal da Positivo é bacana, certo? Só você vinha crescendo, aí mudou de vida, tentou mudar de vida, aconteceu isso, cara, e tem muito jovem que tá aí, cara, passa por isso aí, acha que não vai ser ninguém na vida, né? Poxa, e agora que eu tô sem rumo, não vou ser ninguém na vida, tipo, o que deu start pra ti? O que virou a tua chave? Poxa, assim, não, cara, não tá dando certo com meu pai,
tem uma pessoa me barrando, eu acho que eu tenho que seguir meu rumo. Isso não impede, isso ele vai continuar sendo meu pai. Estou aqui para resgatar, estou aqui para ficar perto da minha família, mas eu tenho que seguir O meu processo, eu acredito que foi um aprendizado, sabe? E maturidade. Acho que ao longo da nossa vida, da nossa maturidade, a gente vai descobrindo como lidar com emoções. Eu sempre fui uma pessoa muito positiva, eu acho que as coisas vão dar certo e elas têm um propósito para acontecer. Então, se eu estou num estado que eu não estou legal, eu acho que aquilo tem um propósito. Então, se você olhar para mim, você vai ver uma pessoa que sempre olha o copo meio cheio e não meio vazio. Mesmo eu estando na fossa, cara. Cara, eu penso que nem ti também. Eu mesmo estando na fossa, eu tive momentos assim... Se as coisas dão errado, eu fico pensando assim, não, isso aqui tá para me ensinar alguma coisa. Algo de positivo eu vou tirar daqui. Mas eu não era assim não, quando eu era mais jovem, não. Então, e aí o que eu falo, são processos da maturidade que você vai tendo emoções que você nunca teve antes. Pode ser vou te dar um exemplo, talvez, sei lá, alguém está passando por uma frustração amorosa. Talvez o cara nunca teve que lidar com isso. Então ele aprende e num primeiro momento o cara assusta, espana, fala, como é que eu vou resolver isso dentro de mim? E o meu processo lá atrás, ele teve esses gatilhos emocionais da perda da minha mãe. Então, tá do lado do meu pai, não é como eu imaginava, ele já tinha uma outra família. Então, ele é meu pai, mas é uma outra realidade, entendeu? Então, eu também tive que resolver questões internas de emoções, de aceitar que as coisas mudaram, que ele não é mais a pessoa casada com a minha mãe, que era casado com a minha mãe, que o ritmo dele é diferente, assim como o meu também. Se ele me colocasse como ele queria para morar junto com ele de novo e controlar, não ia dar certo, porque eu não sou a mesma pessoa que eu era quando eu saí de casa. Então eu tive que passar por esse processo de saber lidar com essas emoções, não poder voltar para onde eu tinha tido esse sucesso profissional e tal, e saber lidar com a adversidade e aceitar. Eu aceitei que era isso e aprendi a lidar. Eu acho que todo mundo que está ouvindo isso aqui vai identificar algum momento da vida que vai poder falar, cara, eu não vou conseguir mudar isso aqui. Aí é onde entra o meu lado positivo. Eu vou viver na fossa ou eu vou aprender a lidar com essas emoções? Então hoje a minha relação com meu pai ela é muito harmônica, porque eu aceitei que é assim e extraio dele o melhor que ele tem para me oferecer e faço a minha vida como eu gosto que seja. Se isso inclui ele ou não, é uma outra questão. E eu, claro que inclui. Mas eu falo, cara, a minha vida eu quero pessoas positivas, eu quero positividade, gente do bem, e que me ajude a ir pra frente. Então, assim, eu sou muito feliz, cara, assim, com as minhas amizades, com as minhas escolhas. Gosto da vida que eu construí, né? Por eu guardar essas mágoas de quando eu cheguei aqui e tal, eu não queria ser sombra do meu pai no meu negócio, porque meu pai é ainda uma pessoa muito conhecida na cidade, então eu não queria ser uma sombra dele, sabe? E eu perdoei isso dentro de mim. Eu acredito que quando a gente limpa a gente, sabe? E quando a gente carrega algo, talvez se eu carrego algo contra você, você nem sabe, cara. Não, você só tá se matando. E aí eu tô lá sofrendo, eu te vejo e falo assim, aquele desgraçado tá passando ali e tal. Cara, às vezes você até me cumprimenta. Você nem sabe o que tá rolando, meu. E eu tô carregando essa angústia. Então, assim, eu tive que perdoar, sabe? As minhas dores que talvez nem alcançava meu pai ou as pessoas do meu entorno e construir um mundo mais leve para mim, que é o que eu busco fazer, cara, assim, das minhas relações. Você é um empreendedor, certo? Mas por que sorvete? Como eu disse, eu identifiquei uma oportunidade. Foi? Aqui em Santarém, pronto, você identificou. Mas só que o teu produto é muito diferenciado, Thiago. Então aí foi... Como é que tu conseguiu fazer isso? Foi o que eu fui buscar quando eu identifiquei essa oportunidade de negócio. Foi assim, identifiquei a oportunidade. Eu acho que eu quero fazer isso. E aí comecei a pesquisar gelato, eu não sabia nem o que era gelato, diferente de gelato, sorvete, para mim é a mesma coisa, e fui atrás e comecei a procurar cursos, e aí eu decidi, falei, cara, vou pesquisar isso aí. Então o primeiro passo que eu dei é entender o que eu queria fazer. Então foi meu primeiro
primeiro aprendizado foi esse. Eu quero fazer sorvete, eu quero fazer gelato. Existe agora esses dois mundos. Qual o mundo que eu quero ir? Acho que eu vou pro lado do gelato. Fui pesquisar o que é e me qualificar para entender o que é esse produto. Então, eu acho que uma grande diferença do meu negócio está no meu entendimento em profundidade daquilo que eu faço. Não, teu produto é fantástico, né? Entendeu? Porque tem gente que fomenta aquela questão dos 3 P's, né? Processo, produto, pessoas, né? Isso. O teu produto é fantástico, cara. Eu sou suspeito porque eu sou um consumidor mesmo, eu tenho vergonha de dizer que eu compro bastante, de 2 litros por semana. É brincadeira, não, é verdade, pessoal. O produto é diferenciado, cara. Cara, eu não sei nem te dizer como é que a gente tem um produto tão bom, com a cara tipicamente paraense, dentro da nossa... e acesso tão fácil, né, cara? Isso é uma oportunidade ímpar pra gente que mora aqui, certo? Porque eu já tomei sorvete em tudo que foi canto, velho. Tudo que foi canto. Você toma em São Paulo, você toma em Fortaleza, você toma nos Estados Unidos, você toma, sei lá, na Europa. Todo canto a gente toma, na Argentina e tal. Mas o teu produto, ele tem... eu não sei te explicar, cara. Ele tem não sei se é amor... não sei se é técnica, não sei se são as duas coisas, mas ele tem algo diferenciado. Como é que tu conseguiu, certo? Mas só fazendo curso e tal. Tu viajou, tu foi pegar a máquina aí que eu falei, quando eu fui me qualificar, eu entendi a construção do produto. Então, a construção do produto ela pode ser feita de 2 formas. E eu vou dar esse exemplo com pão, tá? Porque fica mais fácil. Você pode ir na padaria comprar o pão que te é oferecido, ou você pode ir no supermercado, pegar um saquinho que já vem as misturinhas prontas e você só adiciona óleo e ovo em casa e faz o pão lá, entendeu? Ou tem um terceiro processo, né, que eu falhei aqui na contagem. Você ir ver como é que faz. Você comprar o trigo, o ovo, o fermento e não sei o quê. E foi esse caminho que eu quis seguir. Porque 99%, cara, eu falo isso com muita segurança, 99,9% a nível mundial... de gelaterias, eles usam a solução do pacotinho que você mistura os ingredientes e deixa pronto. Eles não sabem o que estão fazendo. Eles não sabem o que estão fazendo. É verdade. Eles não conhecem o produto. Eles não sabem. Então, assim, você tem na indústria fornecedores a nível mundial, italiano, que é onde a tecnologia é mais avançada nesse segmento. Aqui no Brasil você tem acesso a isso com muita facilidade, mas você não tem controle sobre a sua receita, você não tem controle sobre o seu produto. E eu busquei ter o controle total e saber cada item que tem dentro do meu produto. Então, por exemplo, se você for lá para mim na Boto e você fala assim, cara, o que tem dentro desse sorvete aí? O que você colocou aí dentro? Eu vou falar todos os ingredientes. Talvez eu não te fale as proporções. Não, você de cabeça. Nem precisa falar. De cabeça eu não vou lembrar. Mas eu te pergunto. Já me lembro que eu já te conversei contigo, eu já perguntei já. Mas eu conheço cada ingrediente. Então, tanto é que a transparência dentro da Boto é uma coisa que eu valorizo demais. Então, se você for lá na loja, a minha cozinha é aberta, tem um vidro lá na frente. Então você fala assim, não... Esse só vai ver no vídeo agora, tem um vidro lá na frente, onde ele bate sorvete. E aí você vai ver o cara lá, se é banana que se corta, não é um aroma de banana, algo que tem sabor banana. Aí tem agora, a gente está no momento de carnaval, né? Tem um produto, cara, que é um sucesso de vendas lá, que é o maracutaia. É um gelato de pitaia, fruta pitaia mesmo, e amarula. E aí a gente estava até conversando sobre isso, né? Você vai ter um papo. E assim, é puramente isso. Aí os açúcares que eu faço o balanceamento, então existe esse segredo da gelateria, né? Eu não posso deduzir que um produto que a base de água, se eu faço um gelato de limão, o limão é líquido, eu não posso assumir que essa mesma receita funciona para um cupuaçu, que é fibroso, que é a mesma receita que funciona para um produto que vai álcool, que o álcool não congela. Então como que eu faço um gelato com produto que não congela, para ele ficar congelado, mas ficar cremoso e não ficar derretendo e cair? Então é complexo. Mas existe, é complexo. Tem muita tentativa e erro também, né? Ô Bira, eu vou permitir, tá, que você mostre para a galera aí a minha planilha de formulação de gelato. É super complexo, eu tenho que considerar o doçor do ingrediente, qual é a sensação de doce que eu tenho na boca desse ingrediente, quanto de açúcar tem nesse ingrediente que eu estou colocando,
se ele tem fibra, se ele tem gordura, se ele é muito líquido ou não, qual o percentual de sólidos. E aí eu faço um balanceamento dos ingredientes que eu tenho lá, que são os açúcares, e aí cada açúcar é um agente para resolver o problema de um gelato. Um açúcar dá mais doce, um açúcar deixa ele mais firme, o outro açúcar faz com que ele não deixa congelar, ou que dá, tipo, faz o efeito maisena. Então, é o conhecimento de cada açúcar e detalhe, tá? É tudo natural. Eu não tenho nenhum ingrediente que é difícil de ler, assim, sabe, na embalagem. Escondido, assim. Não existe. Eu falo, a gente usa açúcares derivados do milho, destrose, maltodextrina. Quando a gente teve problema de logística, eu comprava açúcar para o meu sorvete nessas lojas de suplemento, pô, que gente de academia usa. Maltodextrina, destrose, glucose. É complicado. Entendeu? E aí, assim, uma das coisas que me ajudaram muito a performar em Santarém foi ter esse controle, porque eu não sou escravo da indústria. A indústria atrasou o frete, aí o meu pozinho pronto que eu faço a tapioca não chegou. Não, acabou aqui, eu fui na farmácia, eu fui em loja de suplemento, eu substituí por outro que dá um efeito parecido, coloquei um outro açúcar diet que dava alguma coisa ali que... Então, assim, é um conhecimento profundo. E eu acho que é um aprendizado para quem... Constante, né? É um aprendizado constante e para quem, como você citou, né, tem muita gente que vai se inspirar nesse canal. E uma coisa que eu sempre falei quando eu era convidado para falar sobre a Boto é assim, cara, você tem que conhecer o que você está fazendo. Tu tem que saber, mas eu quero gerenciar só e colocar uma pessoa que sabe fazer tudo. Cara, você perdeu o controle. Vai quebrar. Entendeu? Eu tenho hoje na Boto uma pessoa que eu trouxe do Rio de Janeiro, que ela é uma consultora de gelato e hoje ela faz parte do meu time. Cara, se eu não soubesse a qualidade que você conhece, que tem na Boto, que as pessoas conhecem, ela tem um outro toque, ela tem uma outra percepção de sabor, ela tem um outro paladar. Talvez, vamos dizer assim, vamos colocar... Não estou falando que é o caso dela, estou só citando um exemplo. Digamos que ela tem um paladar um pouco mais infantil, que ela gosta de uma coisa mais doce, com muito melado e não sei o quê. Não é a característica do meu produto. O meu produto ele é muito equilibrado. Né? Então, assim, se eu não tivesse controle... Até porque se ele for doce demais, você não consegue consumir muito. Exato. Não vai fazer sentido. Por exemplo, como eu te dou minha experiência de cliente. Eu, sem brincadeira nenhuma, apesar de fazer dieta e tal, tudo, eu compro sorvete de fruta do teu lá, meu amigo, eu tomo meio litro rapidinho. Porque não causa ranço no negócio. Né? Uma característica, você que consome, se você vê a característica de um bom produto, porque o meu desafio eu quero fazer um gelato perfeito, possível, com o mínimo de ingredientes que eu consigo. Então, qual que é a quantidade mínima de ingredientes possível que eu consigo para tornar um gelato possível? Então, tudo que eu consigo tirar, eu tiro. Então, se você vai provar um maracujá, eu não vou te dar um produto, cara, que não seja azedo. Ele vai ter o azedinho do maracujá. Até entendeu? porque eu estou procurando, se eu estou pedindo maracujá. Exato. Só que aí eu tenho clientes que chegam, aí assim, lá no começo, quando era na Mendonça e tal, eu tive que passar por um processo de educação dos clientes. Eu tô Nossa, passando mas por é isso maracujá, agora. cara, é azedo esse negócio. Eu falei, meu querido, é maracujá? Eu tô passando por isso agora, por exemplo. Lá na Boalha é comida saudável. Uhum. Não quer dizer que alguns pratos ou outros não sejam mais calóricos. Mas a comida, a gente sabe o que tem em cada ingrediente dali. É saudável. Aí tem muitos dos clientes, eles pedem que você coloque um saleiro um saleiro na mesa, ou pede pimenta, ou pede mais outra coisa. Algum queijo, alguma coisa mais... Não faz muito sentido, tá entendendo? Uhum. Tipo assim, porque a gente vende refrigerante sem sódio, pô, é zero sódio lá, não pode entrar sódio. Lá não tem nem fogão, você não pode fritar nada, não tem nem fogão, só é forno. Forno ou sai fresco. A gente está passando pela mesma situação que você passou. A gente está reeducando, está ajudando a reeducar. Exato. Porque as pessoas vêm com gordura, açúcar e saborizante na boca. Vou pegar aí esse creme de avelã. Cara, é gordura, açúcar, tem uns que nem chocolate tem. É sabor chocolate. Tá? Aí se depara com uma comida saudável, se depara com um produto totalmente natural, que é o meu produto, e aí ele impacta, entendeu? Ele fala, cara, isso aqui não é o que eu como todo dia. Porque é reeducação, cara, de paladar. E aí tu viaja,
Aí, essa informação que eu te dei, 99% dos lugares usam soluções prontas. Aí tu agride teu paladar, porque você já conheceu uma coisa mais pura, mais leve. E aí que eu tava falando da característica. Tu toma meio litro, provavelmente tua boca não tá com aquele melaço, aquela coisa que fica, deixa eu beber uma água aqui para limpar o paladar. Tanto é que eu nem tomo água. Não pesa. Não Porque tomo água, é não, clean. só tomo sorvete. É maracujá, água e uma característica. Quem falar para você o contrário do que eu vou dizer agora, no meu segmento, não sabe o que está falando, tá? O que dá textura de gelato é açúcares, não necessariamente açúcar branco. Estou falando de açúcares, como maltodextrina, destrose, glucose, polidestrose, que é uma fibra natural, entendeu? Aí tem a linha Diet, que lá na Boto a gente também utiliza 2 açúcares naturais, que é o maltitol e o eritritol. Tiago, e teu capital? Como é que tu começou com o capital? Por exemplo, inicialmente, tu trouxe essas máquinas da Itália, de que país foi? Porque no país... Qual foi o teu investimento inicial? Cara, tá aí. Eu sei que hoje o teu investimento é bem maior. Porque você deu uma melhorada no teu maquinário, isso eu sei. Porque você tem sorvete de fruta que não vai leite e fica cremoso. Né? Açúcares e também o seu maquinário. O seu maquinário também é bom. Não sei se você vai batendo, como é que você faz para ficar mais aerado lá, eu também não sei. Mas tipo assim, teu capital inicial, como é que foi? Por exemplo, você chegou aqui, poxa, quero empreender, vi uma oportunidade de negócio aqui e tal, como é que foi? Foi capital próprio, você levantou, não precisa entrar em detalhes, nem dizer qual foi o valor, mas como é que você conseguiu, como é que você fez aí o capital inicial nisso aí? Só falando da sua fala do sorvete sem leite, tá? Cara, receita. Você domina mas é impressionante, receita, cara, tanto que é cremoso. A máquina ela dá um ajuste fino no meu produto. Então hoje eu tenho um equipamento que eu não preciso ficar olhando se o sorvete está pronto. Ela apita quando ela identifica que a densidade do produto lá está pronta. Mas se eu tiver uma receita ruim, eu vou te dar um exemplo, uma batedeira. Você pega uma batedeira manual ali para fazer um bolo, aí você tem uma mediana e você tem uma high. Não adianta você ter uma super technology batedeira lá, se a sua receita é uma droga. Não vai ser um bolo bom, véio. Pode, não, mas a minha batedeira é uma KitchenAid aqui, sabe? Isso aí, entendi. Só que a sua receita é uma droga, tá? Tem muito trigo, tem muito açúcar, tem muito ovo, manteiga, é a receita. É conhecer o produto. E voltando agora do capital, tá? Como é que conseguiu? Tá, vamos lá. Você, e também ter a coragem, né? Também, porque a questão é o seguinte, você às vezes não tem o capital, não tem a coragem, às vezes você tem a coragem, mas não tem o capital. Às vezes você tá com a coragem, tá com o capital e o negócio você vai. Porque, cara, boas ideias, todo mundo tem. Tô cansado de ver excelentes ideias. Agora, quem executa as ideias é outros 500. Porque tem gente que executa, tem boas ideias, as executa que não tem R$1 para executar e consegue vencer na vida. Né? A questão da execução é que é difícil. Sim, mas aí como é que começou a tua? Não, eu vou viajar para fora, eu vou pegar em São Paulo, vou pegar Rio Grande do Sul, eu não sei, eu não entendo nada disso. Como é que eu vou fazer para montar aqui em Santarém o meu negócio? A Boto nasceu assim, cara. Eu ia abrir primeiro uma paleteria, tá? No meu curso em São Paulo, o cara falou, não abra paleteria, porque é moda. Faça gelato. Eu me lembro da paleteria, que era moda, né? Paleteria mexicana, né? E tal. Paleta mexicana e tal. E eu fiquei desesperado. Eu, no meio do meu curso da paleta, cara, minha irmã me passa um fio. Tiago, acabou de inaugurar aqui uma paleteria aqui em Santarém. Que acho que ela nem já deixou de existir. E aí foi onde eu falei, vou fazer gelato. Até então eu não tinha noção. Eu estava estudando o produto, tá? Estava tentando saber como é que faz gelato e tal. Ainda não tinha nem ideia de que seria Boto. Eu estava conhecendo o produto. Quando eu decidi, meu pai não acreditava no meu negócio. Normal, cara. Ele fala, você vai fazer sorveteria, vai ficar atrás de um balcão o tempo inteiro, não sei o quê. Tipo, padrão, a visão que ele tinha era a visão do que se tem em todos os lugares, sabe? Aquela sorveteria simples, aquele negócio que o cara morre atrás de um balcão e tal. O que eu fiz, cara? Quando eu decidi que eu falei, vou fazer isso aí e vou agir, e é isso aí, dane-se, vamos ver o que vai dar, paguei pra ver. Como eu te disse, eu sou positivo, então eu acreditei naquilo que eu estava me propondo, porque eu fui estudar e eu tinha um pouco mais de segurança do que eu estava fazendo. Meu pai não me ajudou, não busquei com ele, não me ajudou. Cara, eu peguei minha rescisão de Curitiba, da Positivo, vendi meu carro
e peguei 30 mil reais de um amigo. Aí abri a Boto. Aí não tinha dinheiro, se você conhece ela. Só que é coragem. Cara. Se você... Eu vou... Bira, mostra essa imagem aí. Se você ver a Boto como era, eu não tinha dinheiro para trocar o piso. Eu me lembro que tu botou carpete. Aí eu coloquei de verde, não foi? Grama sintética. Grama sintética verde. Era uma grama sintética. Eu me lembro. Olha que Amazônia. Tô no meio da floresta. Eu me lembro. A minha máquina eu comprei uma usada do cara da paleta, que tentou... A minha vitrine de sorvetes, que ele tentou usar para expor as paletas dele, mas é uma vitrine de gelato, então não funcionou muito bem. Encontrei aqui, comprei por micharia, usava freezer desses residenciais, esses de tampa cega, que são horizontais, que você abre a tampa assim. Não é adequado, né, pro gelato. Fica mais duro, né, eu acho. Cara, eu trouxe de São Paulo, dentro do carro. Tirei banco, a minha maquininha pequenininha de gelato e vim de São Paulo aqui com a máquina, ela era pequena, super reduzida perto do que eu tenho hoje. Que é bacana, né, o pessoal que tá assistindo aí, aquele velho ditado, né, Bira? Quem vê o cara hoje não sabe as pedras que o cara andou, né? Que o cara teve que contornar para chegar. É legal, eu acho massa isso aí, cara. Por isso que é fundamental o cara fazer um conteúdo desse gratuito, pô. É muito bacana, porque não tem como o cara se inspirar, pô. Eu tô aqui, poxa... E tem uma coisa, eu gosto muito dessa frase, porque assim, eu sempre arrisquei muito, sabe, Cleiton? Sempre acreditei muito. E tem uma frase que ela sempre me motiva, cara, desde sempre. É melhor feito do que perfeito. Então eu não esperei chegar à perfeição, não esperei a Boto ser aquilo que eu sempre almejei, entendeu? Mas é melhor feito do que perfeito. Talvez você chega na Boali, a sua visão sobre o seu negócio lá, ele é completamente diferente do que eu tenho. Eu chego lá e falo, cara, que top, já vi lá que tem essa televisãozinha que fica aparecendo a produção dos alimentos, tem lá um balcão com os ingredientes frescos para a gente ver, a montagem ali, é um atendimento amigável e tal, e tudo redondo. Quando você chega lá, a sua visão é essa, entendeu? Talvez. Você tem detalhes que te incomodam ali, que o funcionário deixou não sei o quê. Assim foi quando eu abri a Boto. Eu falei, cara, não tá perfeito, beleza, é isso aí, na simplicidade eu vou fazer o que dá. O mínimo, né, para se tornar possível. Né? Então, uma startup, quando inicia, eles fazem... Aí é o mínimo valor possível para fazer acontecer. Então, esse negócio de é melhor feito do que perfeito é o que me motivou a fazer a Boto com o que eu tinha. Eu vejo que está muito inteligente, porque eu consigo comparar. Eu tive a sorte de ter visto a Boto na Mendonça, para ver a Boto depois de uns anos ali na outra local, São Sebastião. Na São Sebastião. Eu vi que você, por exemplo, ampliou um mix de produtos lá, né? Inclusive eu pedi um cheesecake, um dia desse eu gostei pra caramba, o cheesecake, viu? Sim. Eu pedi entrega a domicílio, tava com preguiça de sair e pedi o cheesecake. Dividi com minha filha, pequenininha, de 3 anos, a gente comeu. Eu vi que você tá com um mix maior de produtos. Eu vi que, por exemplo, você tem... isso é muito importante pro empresário, viu, pessoal? Você diminui o desperdício. Eu vi que você tem mix diminuindo o desperdício que você tinha, né, de casquinhas provavelmente. Aí você já consegue vender uma coisa a mais, diminui o desperdício e tal. Vi que você não é besta não, você sabe do que faz também na área comercial, não é só na área do produto não. Eu presto atenção nas coisas, nos detalhes que você tem lá. Você tem brownie, tem cookies, tem torta de frango, tem as casquinhas que... Poxa, as casquinhas são gostosas pra caramba, de vários sabores, cara, né? A de maracujá, a de cumaru. Eu gosto mais da de cumaru. Eu já vou logo na simples, que é de cumaru. Eu já tô acostumado mesmo. Não gosto de mudar, não. Pra mim é o treme-treme com a casquinha de cumaru e acabou. Foi o primeiro sorvete que eu provei aqui. Eu provo os outros todos. Eu já provei vários teus. Provei, né? Peço uma bola e tal. Mas eu sempre volto pro treme-treme. Não tem jeito, né? Pessoal, o treme-treme, olha essa receita. Cupuaçu, pimenta... maracujá e jambu. E cachaça de jambu. Né? Cara, é uma coisa fantástica, meu amigo. Eu não consigo. E é refrescante, né? Pô, é refrescante. Eu apresentei para um pessoal de fora que veio aqui. Cara, que mexe com comida, sabe? Eu falei, cara, vocês precisam ver uma sorveteria que tem aqui, que é só nossa. Aí eu levei o cara lá.
aqui e lá em Alté do Chão, que eu levei para conhecer Alté do Chão, para ver o Pindobal, ver lá, ele ficou hospedado lá no Natal. Eu disse, prova esses 2 sorvetes aqui, Cumaru e Treme-Treme. Depois você me diz, não vou nem te dizer nada. É o cara, que sorvete bom, meu amigo, que sorvete bom. Aqui de Santarém. Agora você me diz se o pessoal não consegue fazer coisa diferenciada aqui em Santarém. Sim, cara. Consegue. A gente consegue. A gente consegue. A gente tem um ativo aqui, Cleiton, eu sempre falo, a gente tem um ativo aqui que ele não dá para mensurar, sabe? O nome Amazônia, ele é um negócio assim que tem um poder e uma riqueza que não tem como, tá intangível assim você conseguir mensurar o poder desse nome. E aí a gente está aqui dentro com acesso, aí basta o sucesso, ele acontece quando a oportunidade, né, surge e você está preparado para aproveitar ela, né? E independente do que cada um se propõe, hoje, internet, olha esse momento que a gente está tendo aqui, entendeu? Para as pessoas assistirem a internet, ela é um mar para você adquirir conhecimento, se aperfeiçoar, para você buscar informação, mas existe o poder da ação. Você precisa sair da inércia, você precisa acreditar. E hoje 30 mil reais emprestado, um carro e uma rescisão da Positivo. Positivo te ajudou aí. Olha aí, Maurício, ajudou o cara. E a cara e a coragem, comprou, trouxe a matedeira e pá. Eu vi que você evoluiu muito no teu negócio também. Mas você não parou de estudar não, né, Thiago? Você continua ainda, né? Então, um ano depois de eu abrir a Boto, é curioso assim, porque eu fiz o curso em São Paulo, decidi abrir a Boto, tá? Cara, vou falar um segredo aqui pra vocês, mas não espalhem. Cara, eu tirava a cuba de sorvete pra fora porque ficava assim, ó, da textura dessa madeira aqui, ficava uma pedra meu sorvete. Por causa do armazenamento, teu armazenamento. Eu não dominava. Entendi. Eu fiz o curso, mas eu não dominava fazer a formulação. É complexo. Era a formulação. É a formulação. Daí eu ficava desesperado, cara, às vezes aquela fila de cliente da Boto lá, aquele negócio de inauguração, primeira gelateria de Santarém e tal, e eu às vezes tendo que tirar a cuba, esperando uns minutos para ficar mais cremoso para eu fazer, servir. Sabe o que era, cara? Era a temperatura da vitrine que estava muito alta, que estava congelando, entendeu? O tamanho era a falta de conhecimento que eu tinha em detalhes do meu negócio, eu não dominava tudo no começo. Ainda não domino, né? Mas eu estou muito mais avançado. Sempre tá aprendendo. Então, só o curso em São Paulo, eu fiz amizade com um professor lá em São Paulo, eu acho que eu devo ter feito esse curso para dominar a fazer receita. Eu acho que eu devo ter feito 8 vezes o mesmo curso. Tá merda, 8 vezes? Para entender. Caramba! Você que faz uma vez já acha que tá suficiente, hein? Eu fiz 8 vezes mesmo. Eu não entrava na minha cabeça, cara. E por final, eu acredito que muito disso era porque o cara, ele segurava um pouco das informações para ele vender consultoria. Pois, mas aí não eu acho que não é muito digno também isso aí. Poxa, se você vende um curso, cara, você tem que dar o máximo para quem tá te pagando, né? Porque às vezes o cara, olha só como é que é a coisa, não tô nem dizendo só tu não, que teve a oportunidade de fazer 8 vezes. Mas eu não sei quem é o cara, mas eu não concordo assim, eu acho triste quando eu vejo isso. Tem gente que paga um curso, só tem aquele dinheiro, cara, para fazer aquilo ali. Paga passagem, sei lá, de ônibus ou de avião, as duras penas para fazer um curso, achando que o cara vai entregar 100%. Cara, Deus me livre, cara. Por isso que eu não sou professor. Já me chamaram várias vezes para você, não, vai dar aula em tal faculdade, vai dar aula. Cara, para dar aula, você dá um curso, você tem que ter comprometimento, você tem que montar a grade no negócio. E se não for para você fazer da melhor maneira possível, perfeito, dentro da sua capacidade, é melhor não fazer, cara. Exato. Porque eu acho que é o seguinte, conhecimento ele tem que ser repassado, né? Você tem que ser altruísta com o negócio de conhecimento, apesar que nem precisa ser, né? Totalmente altruísta, porque quando você passa, você mais aprende do que você está passando. Porque conhecimento é uma troca, é impressionante. Tanto que você vai conversando, que você vai passando conhecimento, você vai passando dicas. A outra pessoa que você, a princípio, acha que não, só você está entregando alguma coisa, a pessoa está te falando, às vezes, te faz uma pergunta que clareia toda uma... Ou que muda a sua visão sobre aquilo. Cara, é impressionante. Às vezes, a pessoa que você está ensinando, você preconceito, às vezes, a maioria das vezes,
não tem tanto estudo, mas que você conversa com ela, a pessoa é tão inteligente que vai te fazendo questionamentos, vai trazendo coisas, vivências até da vida comum da pessoa, do dia a dia. Cara, que você fica... Pô, é muito bacana. Você tem que ser comprometido. Por isso que eu admiro tanto o professor que está aí batalhando, sabe? Sim. Batalhando no dia a dia e às vezes até... Às vezes não, na maioria das vezes é mal remunerado, mas tá aí, poxa, serviço público batendo no cara, mas o cara tá lá, né, firme e forte, passando acreditando, né, no que ele tá fornecendo. Né? E no meu caso, cara, eu fiz amizade com o cara, eu não pagava mais essas visitas, ele permitia que eu fosse lá, só que era um investimento para ir para São Paulo e tal, e deixar o negócio aqui, mas eu falei, cara, eu tenho que entender por que não fecha essa receita, porque o meu produto continua tal, aí beleza, até que foi com alunos e com outras pessoas que, às vezes até com ele, que eu ia perguntando, falei, cara, mas como é que por que não dá certo isso aqui? Aí eu fui pegando, sabe, os escapes ali de gatilhos que você precisa ter para você entender, para a receita ficar legal. Aí com 1 ano de boto, aí eu fui para Itália. Aí é onde eu acredito que foi o meu maior, vamos dizer assim, fechamento do entendimento do negócio, sabe? E o sorvete é que nem um bolo, né? Cada um, coloca um pouquinho, não, coloca mais um pouquinho de trigo, não, deixa ele mais úmido, eu molho ele com refrigerante, a minha avó fazia isso, eu molho com leite, eu molho com não sei o quê. Então o sorvete cada um vai dar o toque que quer, entendeu? Mas lá eu consegui entender o conceito dos caras, entendeu? O que é o gelato, qual é a proporção correta, os caras consomem o gelato no frio, pô. Tá fazendo frio, eles estão tomando sorvete. Mas é porque o entendimento do cara sobre o gelato é diferente do nosso, cara. Né? Entendeu? A gente entende aqui o sorvete, o gelato, vamos colocar sorvete, né? Porque gelato, tradução, tá? Não é aqui no Brasil existe diferença de produto, mas a tradução gelato é sorvete na língua italiana, tá? O sorvete na Itália, ele não é considerado uma sobremesa, ele é considerado um alimento. Entendeu? Né? É um alimento. Não uma refeição principal, mas ele é um alimento. Não é a mesma coisa que comer uma maçã, mas, por exemplo, você vai lá na Boto, você pega um gelato de uma fruta X, cara, o açaí, por exemplo, é 50% de açaí. Então ele não é uma sobremesa ali, tipo, só açúcar e um algodão doce. Então a Itália vê o sorvete, o gelato, como um alimento. Então o consumo tem outros impulsos, entendeu? O cara consegue tomar um café da manhã e pegar um gelato. Aí tem o pistache puro e tal. E aí, cara, foi onde eu tive o meu maior impulso de negócio, foi quando eu fiz esse aperfeiçoamento na Itália. Né? Depois da Itália, já fiz outros cursos no Brasil, mais para absorver outras visões de negócio, absorver coisas que talvez eu não esteja enxergando e tal. Mas foi essa a carreira. A Boto tá com quantos anos, hein, Thiago? Dia 23 de março de 2023, nesse ano, a gente vai completar 7 anos. 7 anos já? 7 anos. Cara, nesses 7 anos, eu vi que nós vimos que você foi com a cara e a coragem. Mas nesses 7 anos, qual, assim que você elege, se é possível, tudo é desafio. Qual foi teu maior desafio nesses 7 anos? Que você considera? Pergunta difícil, né? Mas é difícil. Difícil. É difícil porque na vida do empreendedor acho que tudo é diário, um desafio, né, cara? Mas eu considero... cara, eu acho que o meu maior desafio, eu acho que o meu maior continua sendo é manter o meu padrão, porque existe no empreendedorismo algo muito... É uma linha muito tênue, sabe? Que é o ego. É você achar que você atingiu o seu máximo, o seu melhor, e aí, beleza, tá rodando lá, uhul! Tu falou daquela frase, né? Como é que é aquela frase que tu falou? Do melhor feito do que perfeito. Feito do que perfeito. Lá da gente, na celularia, a gente tem o seguinte, o bom é inimigo do ótimo. Exato. O bom é inimigo do ótimo. Beleza, hoje o PDV arrebentou, beleza. Mas arrebentou por quê? Será que não entrou gente a mais no PDV? E, na verdade, ao invés de arrebentar, eles perderam mais vendas, inclusive, do que poderiam ter sido feitas? Tá entendendo? Meu ticket aumentou? Tem algumas coisas que dá para você extrair daí. Sim. Então, a gente sempre fala, o bom é inimigo do ótimo. Se você acha, não, tá bom. Cara, sempre dá para melhorar.
Mas é sempre mas isso que mantém a gente em constante evolução, nós seres humanos. Em movimento, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, você vai aqui, eu posso, né, não vou mencionar, mas já tive experiências de lugares que no começo o empreendedor está empolgado, o cara bombou, fez fila, pô, você volta lá 4 meses depois, o atendimento já não é tão cordial, a qualidade mudou, porque o cara se distancia, né? Ou ele não cria a cultura do sempre, da satisfação garantida sempre, sabe? Da recorrência da satisfação, da qualidade. E é difícil, porque como que eu imprimo em você a minha digital? Como é que eu coloco em você? Como é que você vai em Alter? Como é que você vai na minha loja do Food Park? Como é que você vai na minha loja da Concept? E você é bem recebido cordialmente com a cultura que eu quero imprimir nos meus clientes. Porque, mais uma vez, o meu treinamento é baseado no seguinte, cara. A última coisa que eu quero que você perceba que seja bom é o sorvete. Eu quero que o sorvete seja uma desculpa para você ir até a minha loja. Mas eu quero que você viva lá uma experiência. Então, é o que você falou, você entra, é a cachoeira, é a cascata, né, com som da água, é uma música regional. Música regional. É você ter a casquinha sendo feita na loja. A luz também, a luz faz, a iluminação, a iluminação... É uma iluminação mais confortável. É uma iluminação confortável aos olhos. A gente tem lá fora bastante verde para trazer ali um conforto. A decoração é muito bem casada. Decoração. O atendimento, no aniversário a gente manda mensagem de áudio para você te parabenizando. A gente dá o cashback para você voltar para comprar. Tem cashback. Então tem toda uma questão que a gente trabalha que a gente tenta deixar viva essa cultura da experiência e satisfação. Mas não é fácil, né? Porque, então eu acho que assim, voltando à sua pergunta, continua sendo um desafio manter qualidade. Porque quando você atinge um certo nível de sucesso, vamos dizer assim, e aí? Como é que eu mantenho isso? Entendeu? Mas isso é um pouco utópico, mas para te responder bem assim, direto a sua pergunta, acho que o meu maior desafio eu vou separar em 2 momentos. O momento de abertura, não sabia que mundo que eu estava entrando. Cara, tu tá com uma franquia, o cara já sabe o mundo que é. Já. Você comprou um modelo o mundo de alguém. Você comprou um modelo de negócio. Exato. Não quer dizer que vai dar certo. Você tem que depositar energia lá dentro. Você claro. tem que imprimir energia, você tem que pôr mas alguém já testou isso antes. Mas alguém já testou e validou. Exato. Teu negócio não. Então, a celularia também não. Exato. A celularia também não. Exato, tá aí um bom exemplo. Você bota o seu DNA lá, tenta imprimir sua cultura, você não sabe se vai dar certo. É tentativa e erro. É tentar errar pouco e acertar grande. É diário, o desafio é errar pouco e acertar grande. E quando errar, corrigir imediatamente. Tem que corrigir aprender, rápido, né? E aprender, não errar mais. Tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro. Quando é modelo de negócio, não. O cara já vem dizendo, porque a gente é franqueado, né, Labora. Não, você faz desse jeito, faz desse jeito, faz desse jeito. E mesmo assim ainda dá errado. Tem problemas, né? Porque os caras nunca tiveram esse desafio de logística que a gente está tendo. Exato. Entendeu? A gente que está tendo esse desafio, né? Sim. A gente tá vendo, aí eu já fui pegar a mercadoria de madrugada, fiquei 48 horas sem dormir, vai para Benevides, pega um avião, joga no isopor, papá vai para não ficar sem mercadoria. Sim. Tivemos que aumentar o capital de giro, coisa absurda, 10 vezes mais do que uma loja de capital de giro. Para ter estoque. Para ter estoque. Exato. Se eu não tivesse dinheiro, como é que ia fazer? Agora, se eu também não tivesse a cabeça que isso é necessário, achando que não, eu estou gastando dinheiro, não é, pô, estou tentando acertar a logística. Ou errar menos, né? Então, assim, eu tenho esse primeiro momento, foi muito desafiador, abrir sem conhecer e aquela multidão de gente, eu tinha uma máquina que não me dava essa produtividade que eu tenho hoje, eu ficava, pra você ter ideia, eu chegava, fechava a loja 11 da noite, eu ficava até umas 3 da manhã fazendo sorvete pro dia seguinte, porque a máquina era pequenininha. Aí isso durou meses, assim, tá? Aí ficava 3 da manhã, saía, voltava umas 9 horas, 8h30, produção, abria 1 da tarde e fechava às 11. E aí, inexperiente, queria controlar tudo para saber se estava tudo dentro do padrão, aí que foi começar a contratar pessoas para me ajudar, porque também ninguém sabe produzir sorvete. Uma coisa é você chamar alguém, para você ter ideia, cara, a produção de sorvete, da forma como eu produzo, você precisa fazer uma calda. Tá? O que é uma calda? Eu vou pegar os ingredientes que são pós, colocar dentro do líquido que é a base do sorvete. Você mencionou aí, a gente tem sorvete que vai água e um que vai leite.
Então eu jogo esses pós dentro da água ou do leite e aí eu tenho que cozinhar essa mistura e a gente ficava no fogão esperando chegar a 85 graus aquilo, técnica, né? Exige essa técnica. Que hoje eu jogo dentro de um tamborzão lá na minha máquina, ela produz sozinha e apita quando tá pronta. Mas lá atrás era assim, entendeu? Tinha que ficar lá com o termômetro numa panela, aquele calor, aquele fogão industrial, fazendo sorvete e tal, jogar na máquina. A máquina demora meia hora para bater 4 litros. Pra você ter ideia, uma cuba são 3 litros. Então minha máquina demora 30 minutos para bater 4 litros. Cara, era um inferno, velho. Mas não foi... podia nem ter mais sabores, né? Não podia muito viajar em ficar fazendo, porque era muito demorado e enfim. Mas foi o que me levou, né, a chegar onde eu estou aqui, né? Te deixou calejado. E aprender muito, né, cara? Porra. Então assim, o segundo momento muito desafiador foi quando eu decidi fechar minha loja da Mendonça, né? Que foi daí no ápice da pandemia, no começo do ápice, né? Que foram duas oportunidades. Uma a oportunidade de eu ir aonde você sabe que é hoje, lá na São Sebastião, e abrir o meu drive-thru, que foi aí um negócio... E deu certo também. Deu muito certo no período que funcionou, foi um investimento muito baixo, foi só arrumar onde os carros passavam, acabou. E isso me reverberou mídias a nível nacional, fiz várias entrevistas em vários canais de food service, não de sorvete, eu dei... entrevista para um canal da CNN, se eu não me engano. Como é que tu teve ideia do drive-thru? Cara, uma roda de amigo em Alter, cara. Falei, mano, vou fechar a Mendonça. Foi por uma questão do ponto mesmo. Eu sei. Né? E aí, tava com meus amigos, tacaram essa, a gente pegou um papel, todo mundo muito louco. Cara, empreendedor é muito bora, massa. Cara, muito massa ser empreendedor, cara. Você, pra mim... Empreendedor também é um cara que soluciona dificuldade mais rápido. Problema. O que você é? Porque um dia você tem 10 problemas. Aquele cara que consegue resolver 10 problemas até o meio-dia e tem mais meio-dia, né? Mais 10 horas para poder criar mais outros problemas, né? É interessante. Cara, é muito massa. Olha, cara, porra, muito bacana isso. Tanto que eu falo muito feliz quando eu vejo um cara que passa por uma situação, bicho, no meio de um negócio. Porra, pandemia, o que eu vou fazer? Na época da gente, a gente caiu pro Facebook, cara. Tava com 800, quase 1 milhão de mercadoria parada. Acho que só tinha 4 lojas, só era 3 lojas. Eu disse, cara, como é que a gente vai fazer na pandemia? Pô, tudo em shopping, tudo fechado. Pô, eu quebrei. Até falei, Débora, a gente quebrou. Aí ela, não é possível e tudo. Não, cara, a gente quebrou, como vai ficar com 800 mil de mercadoria parado, tem que pagar aluguel de tudo. Os shops, mesmo as fechadas, eles cobraram os aluguéis. Absurdo, não foram parceiros, sabe? Mesmo as pandemias fechadas. Aí o cara, e esse pessoal, a gente tem que pagar nosso pessoal. Tem pessoal que tem criança recém-nascida, cara, como é que vai fazer? Pai de família, como é que vai ser? Sem quantos funcionários? Aí disse, não, a gente reuniu todo mundo, vamos montar um QG num apartamento que a gente tinha alugado lá em Belém. Vamos fazer tráfego pago no Facebook e delivery. Tem quantas motos? Não, tem 3 motos, fulano de tal tem moto, beleza. Então vamos fazer o seguinte. Vamos botar um cara e um garupeiro, 2 vendedores. Vamos pesquisar no Facebook, vamos tráfego pago no Facebook e mandando disparo e pad no Face, entregar. Na primeira semana foi nada. Na segunda semana, mais ou menos, aí a partir da terceira semana o negócio começou a esquentar. Aí então a gente já estava vendendo quase a mesma coisa que as lojas que tivessem aberto. Caramba! Cara, mas foi só para girar. Sabe? Sim. A mercadoria, aí a gente foi comprando mercadoria e girando. Por isso que o pessoal acha na pandemia aqui, né? Foi o juiz que decretou o lockdown, pô, 7 dias. Eu fui mais xingado que o diacho aqui. Aí o povo, um dos xingamentos, o cara dizia o seguinte, ele dizia, pô, esse juiz vem lá de Itaituba, né? Que eu tinha vindo de Itaituba, eu sou natural de lá. Não sabe nada sobre comércio, tá nem aí pro comerciante. E mal sabia ele, com 4 lojas fechadas. E nessa época tinha 50 e poucos funcionários, não, tinha 40 e poucos funcionários. Ou seja, como é que eu ia dar conta dos funcionários? Eu não demiti ninguém, que eu achei desumano, não demiti ninguém e não reduzi o salário de ninguém, cara. A gente conseguiu escapar. Isso que é ser empreendedor, né? Olha esse perrengue. E olha tu também, pô, fechou, não, ponto, pá, inventou, não, vou botar o drive-thru com baixo custo. Sim. E alta rotatividade. Sim. Ajudou todo mundo, que tinha gente que queria tomar um sorvete. Não, e foi assim, vale ressaltar, tá? Essa mídia que me gerou a nível nacional,
acho que pouca gente sabe aqui de Santarém, porque realmente era para os canais Para fora. Para o sul, para o sudeste e tal. Porque a gente foi a primeira gelateria a nível nacional. Não vou falar mundial porque vai ser muita prepotência, mas eu pesquisei muito antes de abrir. Muito. Eu não achei nenhuma referência que eu pudesse olhar e falar, cara, será que é assim que se faz? E eu não achei. Eu vou na intuição. Vou assim, abrir esse negócio desse jeito e acabou. Vai ser assim. E aí a gente foi a primeira gelateria, vou falar do Brasil, no modelo exclusivo drive-thru. Muita gente falava, aí entra, né, a questão de empreendedor, de acreditar e tal. Aí o pessoal falava assim, cara, por que entra ao contrário? Você lembra que entrava ao contrário? Você vinha entra ao contrário, rodovia, aí você meio que dava uma meia... você vinha e tinha que fazer assim, voltando para pegar a rodovia de novo. Por quê, cara? Vou te explicar exatamente por quê. Tinha um poste que eu tive que pagar R$6.000 para remover, ficava no meio do meu terreno ali. E aí esse poste me impossibilitou de acelerar a minha operação de reforminha ali para fazer a passagem dos carros e tal. E eu falei, cara, vai ser assim, cara. Eu vou tirar esse poste quando der, porque demorou ainda uns 40 dias para tirar do meu... Não, acho que 60 dias, cara, para tirar o poste de onde ele estava. E aí minha obra de reforma rolando, eu não podia ficar parado. E aí o poste ficou lá onde ele estava, até que meu protocolo fosse atendido. E aí os carros entraram, as pessoas habituaram. Eu falei, vai ser assim, vamos educar o povo a fazer essa fazer do nosso jeito. Cara, intuição, né? A gente contratou um cara que é do grupo Silvio Santos, sabe? Ele é um cara já experiente, tem 52 anos, Flávio. E a gente contratou ele falando que o Silvio Santos fala muito isso aí, cara, intuição, cara. Intuição, sabe? Ele fica camelô, pô, o Silvio Santos, né? Veio do nada e tal. Aí ele fala, cara, se você tiver dignidade, intuição, às vezes você não tem nem conhecimento, vai na intuição. Vai na intuição, agora só faz, que nem tu fez, né? Como é que é a tua frase mesmo que você falou? É melhor feito do que perfeito. É isso aí. Se eu fosse esperar ficar perfeito, né? Nunca tinha feito. Nunca. Essa minha frase eu tô pro e-commerce lá com o pessoal. Tirei esse ano para tirar o e-commerce lá, né, Bira? Eu disse, cara, troca esse pneu com o carro andando, vocês estão muito cheios de frescura, vocês estão muito cheios de detalhe, tá? Cara, vamos vender, depois ajusta, papai. Ajusta. Porque quer uma plataforma melhor? Beleza, começa as vendas. Entra o dinheiro no caixa, a gente vai para outra plataforma melhor. Como é que faz isso? Meu amigo, descobre, vamos lá, tá perdendo tempo demais. Porque senão nunca sai do papel, pai. Nunca sai, não sai. Eu tenho meu perfil é dominante e executor, meu disco. E eu já tentei fazer esse disco várias vezes, só dá a mesma coisa. Eu não evoluo. Eu sou isso aí também. Eu não evoluo nas outras, né? Eu queria evoluir nas outras, sabe? Planejamento, aquela parte. E meu irmão, ele já é mais planejador, sabe? Analítico e tal. Só que aí é bacana você ter uma sociedade com um cara que é analítico e tal. Mas vira e mexe, eu tava no telefone agora com ele. Quando tu chegou, eu tava conversando com ele. Eu falei, cara, executa, velho. Só faz. Tu tá planejando demais, velho. Executa esse negócio. Tu vai querer que eu saia daqui de Santarém pra executar isso aí, pô. Tu tá de sacanagem, pô. Executa. Vai, cara. Faz. Depois a gente acerta. Atira primeiro, né, na flecha. Atira primeiro, depois a gente tenta ajustar a flecha. E tudo tá tão dinâmico que você sabe que, por exemplo, startup, essas startups que a gente ouve por aí, cara, não existe plano de negócio. Porque até o cara fazer um plano de negócio, a tecnologia que ele colocou no plano já está obsoleta. Tá complicado. Então, assim, hoje, cara, você tem que botar para fazer, não é de qualquer jeito também, tem que pensar, mas, porra, vai na intuição, você já sabe meio que o caminho das pedras, caras, e tenta, né? Isso me levou, sabe, começar lá, sabe, eu posso falar abertamente, não tem problema, eu comecei com R$130 mil, tá? A primeira Boto. Isso não paga hoje, Cleitonei, a minha atual máquina de gelato. Mas eu tenho certeza disso. Tá? E acreditando, cara, tentando fazer direito, sabe? Você fazendo direito. E fazer direito nem sempre é fazer perfeito, né? É você fazer com amor, com conhecimento, com sabedoria, com pé no chão, né? Eu sempre falei que existem dois inimigos do empreendedor. Dois inimigos, sabe? No meu ponto de vista. Primeiro, inimigo número 1, é muito elogio. Tem que tomar cuidado. Muito elogio. O cara tá te elogiando demais. Pergunta pra ele quantas vezes ele foi na sua loja em um mês. Mas tá lindo, tá não sei o quê. Cara, faz que vai dar certo. E outro, é muita crítica.
Então o papel do empreendedor ele é meio solitário na tomada de decisão. Principalmente quando você está começando, porque você não tem muitos números, você não tem dados, você não tem feeling. Eu não conhecia ninguém, eu não tinha como chamar blogueiro, não sabia nem quem era blogueira, não sabia nem quem era as páginas de não sei o quê. Então, assim, muita crítica a começar da minha família, né? E muito elogio de quem eu passava a conhecer no dia a dia, a expor a ideia do negócio. E, não, é perfeito, Santarém precisa, e não sei o quê. E a minha família, cara, nada a ver com o que você está fazendo e tal. Aí razão, emoção, elogio, crítica. Eu falei, cara, eu vou engolir aí mais uma pílula da intuição e da coragem e vou botar para fazer. Isso rendeu pra gente, né, cara? Alguns prêmios, né? Eu fui representar o Pará. Eu representei o oeste do Pará em Belém, num festival gastronômico. E depois eu representei o Pará no Festival Fartura, em São Paulo. E essa, acho que vale a pena mencionar, esse feito lá em São Paulo. A gente foi numa exposição gastronômica no Jockey Club, no qual você comprava um cartão e as pessoas pagavam lá, vários quiosques, né, que tinha, você pagava lá e tal. E acho que estava em torno de 5 graus, foi em julho, 5 graus. Para tomar sorvete. Para tomar sorvete, não, pensa. Primeiro que a gente foi com acho que uns 8 isopores daqui. Levamos tudo, Cleitonei, tudo, levamos tudo, toda a matéria-prima tal, levamos. Falei, não, vou levar de Santarém. Fizemos os gelatos ao vivo, tá? Na frente das pessoas. Eu liguei pro meu fornecedor lá, falei, cara, topa uma parceria? Topo. Eu vou participar de um festival, representar o Pará. Eu quero uma máquina para fazer o sorvete ao vivo. Emprestada? Me emprestaram a máquina. E aí a gente foi. Cara, vou resumir para você. Eu dei entrevista para TV Globo São Paulo, para Globo News e tem mais um que é aquela Globo que é online lá, tá? Isso me rendeu. Globoplay. Não era bem Globoplay, J1. Bom, uma outra braço da Globo lá de notícia. E aí, resumo, tá? Nós fomos a 3 feitos. A maior fila que existia de consumidores era na Boto. É da Amazônia e tal, é do Pará e tal. E feito na hora. Feito na hora, as pessoas... O cara quer aquela experiência. A gente levou casquinha, fez casquinha. O cara quer aquela experiência, tá? Não tem como. Segunda coisa, nós fomos a empresa que mais vendeu em todo o festival. 5 graus. 5 graus. Não, do meu lado. E aí eu tava... 5 graus. E eu tava assim, me tremendo de medo de não vender nada. Por quê, cara? Do meu lado tava um cara que é apresentador da GNT. Acho que que seja doce, alguma coisa assim, um canal de gastronomia, de receita. Pô, só gente famosa, cara, do meu lado, sabe? De mídia de São Paulo, esses caras que sabem que lá é gastronomia, o cara não sei o que e tal. O cara quer o sabor. E eu lá assim, eu falo, cara, fazendo aquilo. O cara quer a experiência, ele quer o sabor. Então, cara... O cara paga pra ver. Foi um aprendizado lá, né? Maior fila de São Paulo, maior empresa que teve o maior número de gente passando para comprar, não foi o maior ticket, porque nosso produto, né, o ticket é baixo, e foi a única empresa mencionada numa mídia que hoje custa em torno de 60, 70 mil para você sair, nós ocupamos gratuitamente a Folha de São Paulo. Já valeu a pena. A Folha de São Paulo todinha. Tu sabe, né, o que eu penso sobre a Boto, né? Sei. Eu não vou externar. Sabe o que eu penso sobre a Boto, o que eu só penso abertamente, eu falo de ti. E sobre isso eu já falei com várias pessoas sobre ti. Agora eu te pergunto, onde é que a Boto quer chegar? Também arrepia. Porque você sabe que você consegue. Eu tenho muita humildade, sabe? E muito pé no chão para dizer que eu tenho muito orgulho do que foi construído. Eu não construí sozinho, né? Muitas pessoas passaram nesse processo, mas eu nunca perdi meu objetivo, que é conseguir levar a experiência da Amazônia através do gelato e do que a Amazônia oferece, né? Então, onde que a Boto quer chegar? Cara, a gente já teve vários, inúmeros, eu não sei te dizer quantos, tá? Pedidos de franquia. E por que eu nunca fiz? Porque eu achei que a gente não estava preparado ainda, com a mão certa em branding, em operação para fazer.
Hoje a gente já está, a nossa visão de negócio hoje é, né, preparar para abrir outras lojas. Onde eu quero chegar? Eu tenho um alvo muito certo há muitos anos. Eu gostaria de colocar a Boto nos Estados Unidos hoje. Isso é uma coisa que eu falo, para quem me conhece mais de perto sabe que o meu sonho é ver a Amazônia num lugar ali no Lincoln Road, lá em Miami, em Orlando, não sei, em algum lugar, que passa gente do mundo todo e vai conseguir sentir o gosto da Amazônia ali, cara. Então esse é onde... A gente vai acabar sendo sócio. A gente vem conversando, se a gente vai acabar sendo sócio. Porque assim, ó, essa situação aí. Quando você cria, mas você começa a ver pessoas com muito mais experiência, que já caminharam muito mais longe que você, a falar do teu negócio, aí é que eu falo do perigo do ego, né? Mas eu soube domar isso aí, eu acredito. Não, com certeza. Um cara, a Diris é uma pessoa fantástica lá de São Paulo, cara. Ela é premiada em Paris como designer de equipamentos de food service, de cozinha. Uma amiga minha, ela que fez a Boto para mim, a arquitetura, entendeu? O sinal tá excelente, viu? Eu peguei uma caixa de isopor gigante, cara. Fui no Mercadão 2000, entupi de coisas, porque ela tem São Paulo, cara. Mas eu tinha medo... Assim, eu era muito inseguro, sabe? Não é com os profissionais daqui, eu era inseguro comigo. E achava que eu tinha que ter, eu não sei o que. Mandei a Diris. Aí a Diris fez e tal. Aí quando uma pessoa que faz, vou citar aqui, a Diris é quem pega os projetos da Starbucks, ela é contratada da Starbucks para adaptar a Starbucks no Brasil. Então, quando a Starbucks vai instalar em Belém, vai ser a Diris que vai fazer. A Pizza Hut, Taco Bell... Ela que tem feito todas as adaptações de drive-thru do Bob's. Olha esse nome, cara. Realmente é um nome, eu tenho que respeitar. Aí ela chega pra mim e fala, vou lá no escritório dela, fala, cara, que negócio é o teu? Aí ela que me abriu esse nome. Você já parou pra pensar que o seu negócio tem 4 letras? Boto. Que qualquer gringo consegue falar, que você consegue colocar isso. Vai logo, e detalhe, as letras, elas são de fácil pronunciamento, né? Sim, você é fácil. Você fala. Até que o cara não enrola nem a língua pra falar. Não fala, você já fala. Não, cara, pra mim você sabe o que eu. Então, assim, eu acredito muito, primeiro, no nome da Amazônia. E eu acredito muito que o meu produto ele consegue representar com qualidade. E isso é um processo, né, Cleiton? Você é um cara que chegar onde você também chegou profissionalmente, é muito fácil olhar para você hoje, alguém que não te conhece, e falar que você teve um caminho X. Pô, só você vai conhecer a sua história, o percurso que você teve, né? Eu sei, poucas pessoas falam, mas foi esse momento de dor lá atrás que eu passei, de muita decepção, frustração e de perdão também que eu tive que passar para comigo mesmo, que me deu um insight de poder ter um negócio e de chegar onde eu cheguei, né? Mas foi a duras penas. Aí, Thiago, cara, eu vou te confessar aqui, em público, que eu achava que o nosso podcast ia ser super interessante, mas superou mais as minhas expectativas ainda, porque, deu para eu te conhecer um pouco mais a profundo e te admirar ainda mais, cara. Agora eu queria te pedir um favor, se você puder falar para o nosso pessoal aqui que está assistindo, não digo uma dica, né? Toda vida eu pergunto, sempre no final do podcast, se a pessoa pode passar um ensinamento, pode pedir uma dica, ou pode passar orientação, ou pode passar uma força para o pessoal que está aí nos assistindo, que quer empreender, só que está com medo. O medo às vezes paralisa a pessoa, ou esse medo essa insegurança, né, do caminho do incerto, não sabe, ou então tem um emprego fixo, está querendo empreender, ou então perdeu o emprego, ou então nunca teve emprego e está se virando aí, correndo, fazendo seu corre. Seja de que idade for, cara, com o teu exemplo aqui, eu creio que você inspirou muita gente, me inspirou. Eu vou sair daqui, cara, bem inspirado. Eu acredito que a equipe Bira aqui também, né, Bira? Bira Filho, vai? Olha, o Bira Filho também, entendeu? Então, cara, poxa, o que você pode passar, assim, dizer, uma orientação pro pessoal, assim, pra esse pessoal que tá... Por quê? Porque, cara, olha a mudança na tua vida, cara. 30 anos, largou o emprego, perdeu a mãe, não tinha o dinheiro todo para botar um negócio. Havia oportunidade, mas o mundo tá cheio de ideias, ninguém consegue executar. Cara, como é que tu
Poxa, isso é inspiração, tá, sabe? Porque, tipo, podia não dar certo, cara, mas não tinha que dar certo. Não tinha outra alternativa. Tudo que eu faço na minha cabeça também, eu penso o seguinte, eu e minha mulher, tipo, cara, a gente nunca nem pensa se não vai dar certo, cara, não, já vai dar certo. Dá certo. Agora, como é que faz para dar certo? Não quero nem saber, a gente inventa, mas vai dar certo. Descobre no caminho, né? Se a graça de viver é essa, né? O bom da vida, já pensou se a vida fosse toda certinha, né? Que graça teria? Essa possibilidade de dar errado que deixa a gente vivo. Agora eu te falo, o que você poderia falar pro pessoal, cara? Além disso tudo que você falou pra gente. Muito obrigado pelo convite. Como eu estava dizendo, eu fiquei com um pouco de medo de vir aqui, porque eu não sabia o que esperar e tal. Eu acompanho o seu podcast, eu acho fantástico. Principalmente pelo fato de que você compõe aqui na sua frente pessoas de diferentes nichos, né? Veio o pessoal do personal trainer, outro juiz, o Flávio, e uma galera que vem aqui acho que todo mundo tem uma história, né? E sobre a dica que eu tenho para dar para alguém, eu tenho uma crença assim, pessoal, que eu acredito que nem todos são empreendedores. Nem todos podem empreender, mas não é pelas possibilidades, é por característica, porque o empreendedor ele tem uma característica. Você tem que ter coragem, você tem que estar disposto a abrir mão de muita coisa. Você citou aí, 48 horas se virando para fazer acontecer. 3 vezes. Não é, Bira? Tu lembra, Bira? 3 vezes sem dormir, 48 horas. Então, e muitas pessoas não estão dispostas a isso, entendeu? Então, assim, se eu puder dar uma dica para alguém que está nos ouvindo aqui, nos assistindo, primeira receita, cara, que eu falo, é humildade. Você tem que entender que dias difíceis vão vir e você vai ter que colocar a mão na massa. Você vai ter que ter a humildade de reconhecer que você tem que trabalhar. Segunda coisa que eu sempre falo é conhecer o que você está fazendo. O que você está se propondo a fazer, na verdade. Você vai abrir um negócio, acredito nessa ideia. Cara, conheça aquilo. Busque informação. Mas é algo inovador. Mas então vai existir um agregado de coisas que já existem, o que você pode estudar, que você pode se valer para você errar menos. E uma outra coisa que eu falo, cara, é cerque-se de pessoas boas. Cerque-se de pessoas boas. Não precisa ser, essa pessoa não precisa ser rica, ela não precisa ser uma pessoa dotada de conhecimento, mas eu acho que uma alma bem equilibrada, o seu espírito bem centrado, te coloca numa posição de equilíbrio que faz total diferença, sabe? Eu busco a Deus, eu tento buscar a minha saúde física, eu tento buscar a minha harmonia com a minha família, e isso me dá solidez aonde pisar. Então, quando eu vou cair ou quando eu não estou muito firme para andar, eu tenho meu caminho está mais sólido, porque eu tenho braços para me amparar. Então, eu tenho uma amiga minha que eu sempre ligo para ela, faço desabafo, falo assim, poxa, Fran, tô passando, cara, tá difícil essa semana, tal, e ela sempre me motiva. Então, assim, a gente se cercar de pessoas boas é muito difícil, mas é muito primordial, porque é isso que faz a diferença. É muito fácil, cara, você arrumar amigo de rolê. Tá tudo bem, o cara te liga lá no final do dia, te pede um VIP, te pede uma cortesia, ou posso ir no seu camarote, mas não é isso que te leva para o sucesso. Acho que boas relações são importantes, você circular e tal, mas o recado das pessoas boas é aquilo que faz a diferença, né? Me emocionei aqui, é verdade. Até porque, cara, era o intuito. Conhecimento você adquire, cara. Você consegue melhorar as pessoas passando conhecimento, tudo e tal. Mas o caráter, cara, você não muda. Não muda. Muda o caráter, você não muda nunca. Tá entendendo? Então, tipo, eu só peço a Deus e para ele botar na minha família pessoas que cerquem a gente de bom caráter, sabe? Sim. Conhecimento, dinheiro, isso vai e volta. Isso, não ligo para isso, mas o caráter, pessoas boas, sai de coração. Só isso eu peço, só isso que eu peço. O resto, cara, e saúde, o resto eu nem... Porque eu vou atrás. Você pega uma pessoa que está começando, ou que quer começar e está com medo, e essa pessoa cerca-se de pessoas erradas. Essa pessoa vai... ela pode tanto motivar, e às vezes a motivação não é a palavra que a pessoa precisa no momento. Entendeu? Se eu pego uma pessoa que não está preparada para o negócio, e eu estou sabendo disso,
eu vou motivar essa pessoa, eu posso motivá-la a construir mais base, a estudar mais, a buscar mais informação antes de abrir. E aqui em Santarém, vocês que estão nos ouvindo e nos assistindo, existem várias alternativas que vocês podem buscar conhecimento, podem buscar mais informação. A gente tem o Sebrae, que me ajudou muito, cara, o Sebrae. Humildade, eu tinha preconceito, achava que era realmente para quem não sabia nada. Muito pelo contrário, várias ferramentas, várias soluções baratas. Tá? Existe a associação comercial, que te acolhe, te ajuda, te divulga, te aconselha, e são pessoas que são empresárias, que estão lá, que podem dividir informações, mas, mais uma vez, são pessoas que você se cerca de boas pessoas, tanto para o seu bem mental, quanto para o seu bem comercial ou para o seu negócio. Então, assim, você falou uma coisa muito certa, cara. Eu não acho que hoje, no mundo atual, dinheiro é o problema de iniciar o negócio. Mas é você estar estruturado de conhecimento, de moral, de emocional. Vai dizer que você nunca teve aí nos seus dias aí dias difíceis emocionalmente. E quando você tem uma decepção na família amorosa e você tem que estar na loja atendendo. E aí, cara, onde você se equilibra? Então, por isso que eu falo, cara, empreender é bonito, mas não acredito que seja para todos. Parece até que o empreendedor, cara, que bota a mão na massa, obviamente, ele tem uma dupla personalidade. Ele, dentro de casa, ele tá morrendo, né? Quando tem dias que tá com problema, ele tá triste, tá não sei o quê. Aí quando ele entra no negócio dele, parece que ele veste uma fantasia de outra pessoa. Parece que ele é outra pessoa dentro daquela pessoa lá. Ele tá sentindo triste, sim, mas ele tá lá sorridente, conversando com todo mundo, dando conselho e atendendo, perguntando se o produto tá bom, varrendo, ajeitando, pegando mercadoria, deixando mercadoria e morrendo por dentro. É engraçado, né? Eu vou dividir uma coisa com você aqui, nem tava aqui pensando, será que eu falo ou não falo? Cara, eu passei uma situação na minha vida em 2018, 2017, não lembro muito bem. Eu saía do balcão de atendimento para ir para o escritório chorar. Assim que eu não tava legal. Foi difícil, cara. Difícil, sabe? Tinha dias que entrar naquele lugar me deixava pior, sabe? Do que eu tava. E eu tinha que vestir, né, cara? Boleto, e aí? Então, assim, fazer direito, que é o nome desse podcast, nem sempre, cara, é um caminho que parece fácil, né? Quando você tá na foto, quando você tá ali, mas bicho, mas vale a pena. Muito obrigado, Thiago. Cara, Deus te abençoe. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado mesmo. E aí, pessoal, gostaram do programa de hoje? Eu adorei. Dá um like, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações. Vai estar ajudando bastante o canal a gente conseguir trazer mais pessoas interessantes com carreiras de sucesso aqui, que tem para ajudar a gente, ajudar você, a me ajudar, porque eu cresci aqui, viu, nesse podcast demais, desde o primeiro até agora, graças a Deus, só vem gente boa aqui. Se inscreva no canal.